O rico mundo dos vinhos cada vez mais oferece oportunidades para pessoas conhecer essa bebida milenar produzida da uva e por diversas regiões e países. O vinho nos proporciona experiências incríveis sobre a cultura nas regiões onde é produzido, bem como a forma que podemos harmonizar com os alimentos. Para entender melhor este universo fascinante, nós convidamos o sommelier Eldo Rastenflug para falar um pouquinho e também para convidar a todos vocês para participar de um grande evento para desvendar os segredos do vinho. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente agradável, degustável, encantador: o mundo dos vinhos. Impossível abrir uma garrafa e não sentir sensações diferentes em cada uma delas. E para falar sobre este universo que nos envolve, nos encanta e nos apaixona, está aqui conosco o sommelier Eldo Rastenflug e a gente vai bater esse papo gostoso, descontraído. E já segue a minha dica aí: se você tem uma garrafa de vinho já preparada, abre ela aí e vai degustando enquanto a gente bate esse papo. Bem-vindo à TV Erechim. Obrigado, Sandra. Obrigado pela acolhida. Uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui pela TV Erechim. É uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho realmente sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E é verdade, é um caminho sem volta, né, Eldo? Depois que a gente abre uma garrafa, sente aqueles aromas, tenta descobrir de que país veio, de como foi produzido, a gente quer cada vez saber mais da história, né? Acredito que o teu começo foi mais ou menos isso. Sim, foi mais ou menos assim, né? Eu já estou nesse mundo dos vinhos, estudando um pouquinho de vinhos faz uns 25 anos, né? E que quando eu participei de uma degustação às cegas, que degustação às cegas é sempre muito divertido e acaba nos despindo de qualquer preconceito em relação ao vinho, né? Então foi numa degustação às cegas que eu percebi que esta bebida, que antes eu bebia assim, eventualmente, mas que ela tem muito para oferecer, que é um mundo muito vasto, muito plural, né? E que tinha muito ainda a aproveitar, a descobrir nesse mundo dos vinhos. Pois é, e ele é muito amplo, né? A gente conversava há pouco de diversas regiões que produzem os seus próprios vinhos. Rio Grande do Sul tem uma característica, Santa Catarina outra, e assim outros estados que a gente nem imaginava que produziam vinhos de excelente qualidade. De fato, o mundo dos vinhos, como eu disse, é muito vasto, né? Então a gente tem vinhos, no Brasil, por exemplo, a gente tem vinhos produzidos em diversas regiões. Uma vez a gente falava em vinhos, falava aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, né? E hoje a gente vê vinhos produzidos no país inteiro, né? Santa Catarina tem muito vinho, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, o Nordeste se produz muito vinho, né? E vinho de qualidade. Então, esse mundo é muito vasto. E além do Brasil, né? Muitos países no mundo, uma infinidade de países que produzem essa bebida maravilhosa. Você tem dado várias dicas de harmonizações nas redes sociais também, combinações de vinhos com alguns pratos. E, juntamente de tudo isso, eu acho que muitas pessoas acabaram te chamando, te questionando, te perguntando algumas informações. Foi daí que surgiu essa vontade, esse desejo de fazer um evento de vinhos aqui em Erechim? Sim, pois é. Sabe que o vinho e a comida, eles um chama o outro, né? Eu sempre digo. E lá em casa nós temos uma harmonia muito grande nessa questão, porque assim como meu hobby é o vinho, né, a minha esposa, que é pneumopediatra, o hobby dela é a gastronomia, é um dos hobbies dela. Então a gente consegue conversar muito bem, são coisas que se conversam muito bem, vinho e comida, né? Então ela prepara um prato, né, e eu escolho um vinho para harmonizar, né? E a gente tentando fazer esta conversa, né, do vinho com a bebida. E aí isso realmente vai trazendo sensações incríveis para a gente, assim, né? Porque existem, na harmonização, na realidade, às vezes, você já ouviu falar, né, Sandra, que as pessoas dizem assim, vinho tinto com carne, vinho branco com peixe. Na realidade, isto e não é bem assim, né? Porque o que mais a gente precisa considerar quando a gente fala numa harmonização de vinhos é a questão do peso da comida, né, e a estrutura do vinho. Então, para uma comida mais pesada, vinhos mais encorpados, uma comida mais leve, vinhos mais leves, né? Então, nada impede da gente harmonizar uma carne com um vinho branco de grande corpo.
assim como nada impede a gente de harmonizar um peixe com um vinho tinto leve, né? Então a harmonização é muito questão de tentativa e erro, né? Da gente ir experimentando e descobrindo o que harmoniza com o que. Tem algumas regras, sim, tem algumas regras, mas o mais importante de tudo é a gente experimentar, né? E tentar fazer essa harmonização, imaginando o que vai casar com o que. Né? Existem 3 tipos de harmonizações assim que a gente fala. Uma é aquela harmonização por concordância, né? Quando eu vou tentar harmonizar, por exemplo, o sabor do vinho com o sabor do prato, né? Quando eu vou tentar harmonizar a textura do vinho com a textura do prato. Por exemplo, eu harmonizar um soufflé bem cremoso com um espumante, né? Ou os aromas, eu tentar harmonizar digamos assim, um cordeiro com geleia de frutas vermelhas com um merlot bem frutado. Então, são 2 coisas bem aromáticas que a gente vai tentar fazer a harmonização. E existe um outro tipo de harmonização, que é a harmonização por contraste, né? Que é quando a gente harmoniza, por exemplo, um vinho, uma acidez do vinho com a gordura da carne, né? Ele causa uma sinergia incrível, assim, que vão casar muito bem. E na realidade eles contrastam, né? Então existem esses 2 tipos, e existe um terceiro tipo de harmonização, que é a harmonização cultural, que a gente chama, né? Quando a gente harmoniza algum alimento e algum vinho característicos de determinada região. Por exemplo, eu vou harmonizar um presunto cru, né, com um vinho da Emília-Romagna, um Lambrusco, que são vinhos e o alimento produzido na mesma região e que tem uma sinergia incrível, assim, que é cultural, porque eles estão acostumados a comer assim, né, a apreciar dessa forma, e de fato funciona muito bem. Algumas pessoas até falam que o vinho bom é o vinho importado, embora eu discorde um pouco. Eu acho que o Brasil é um grande produtor de excelentes vinhos e as pessoas precisam conhecer os nossos rótulos brasileiros. Existe alguma região específica que tenha um vinho que se destaque mais? Na realidade, é assim, vinho é questão de paladar. Então, o que eu gosto não é o que você gosta e vice-versa. Então, é uma questão muito pessoal, né? Uma vez, numa viagem que nós estivemos na Itália, sempre a gente traz vinhos quando a gente viaja, né? E aí nós tínhamos espaço para uma garrafa de vinho ainda. E nós fomos numa vinícola na Toscana e eu perguntei pro italiano lá qual é o melhor vinho de vocês? Porque eu só posso levar uma garrafa. Ele me olhou e disse assim, o que te piace? Então é isso, é o que tu gosta. Então é difícil de dizer, né, o que é, qual é o vinho, qual é a uva melhor, qual é a região melhor. O importante é a gente provar, é a gente diversificar, né? Essa questão, eu acho muito importante, assim, uma dica de ouro, que eu digo que eu acho que é a diversificação. A gente provar vinhos diferentes, né? Porque às vezes a gente está assim, se detém, eu gosto do Cabernet Sauvignon do Chile, né? Então, eu vou no mercado, eu compro o Cabernet Sauvignon do Chile. Eu compro o Cabernet Sauvignon do Chile, e às vezes, normalmente do mesmo produtor, porque é aquele que eu gosto. Mas tu já experimentou, já se deixou experimentar outros vinhos, né? Porque a variedade é muito grande, no mundo são mais de 6.000 uvas viníferas, uvas destinadas a produzir vinho, né? E se tu pensar na diversidade de terroirs, de países que produzem, então é uma variedade muito grande. Então a gente tem que se deixar provar, né? A gente tem que provar e se deixar assim envolver por essa bebida, que a gente vai ver que isso a gente muda. Comigo foi assim. Eu tinha aquela uva que eu gostava mais e isso daqui a pouco eu comecei a beber outros vinhos e isso começou a mudar, né? Porque mas aqui tem, isso aqui é diferente. E essa uva daqui é diferente, né? Às vezes a pessoa me pergunta, qual é a tua uva preferida? Eu digo, depende da onde que foi produzido, porque o vinho produzido da mesma uva aqui no Rio Grande do Sul, produzido em Santa Catarina, produzido na França, na Espanha, vai ser diferente, né? Vai dizer assim, vai mudar completamente, não é que vai mudar completamente, né? Mas ele vai ter nuances totalmente, e às vezes realmente vai mudar muito. E além disso, todo o processo de elaboração. Cada enólogo, que ele tem uma forma de preparar o vinho, né? E eu digo para mim, eu admiro muito essa profissão dos enólogos, porque para mim são verdadeiros alquimistas, que conseguem fazer magia com a uva, né?
produzir vinhos sensacionais de perfis totalmente diferentes, às vezes, da mesma uva. Isso realmente é incrível. Falando um pouquinho agora do seu evento, Eldo, que vai acontecer no próximo dia 22 de novembro no Clube do Comércio. Para quem se destina este evento? Bom, esse evento é um evento para quem conhece pouco vinho e mesmo para quem conhece bastante vinho. Né? Então, é um evento para todos os públicos. Né? Qual é a proposta do nosso evento? Na realidade, eu sempre, desde que me formei sommelier no ano passado, eu venho pensando um evento assim, né? Porque durante o curso eu vi muito que as pessoas às vezes gostam de vinho e dizem muitas vezes, eu gosto, mas eu não entendo de vinho, né? E isso é uma coisa que a gente pode mudar. E tanto que o nome da palestra que vai ter no evento é Descomplicando o Vinho, né? Que é para mostrar que o vinho não é complicado, né? Que basta a gente ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de interesse, que não é complicado a gente degustar vinho, né? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, a proposta do evento é fazer um evento assim que as pessoas aprendam, mas ao mesmo tempo divertido, né? Que as pessoas aproveitem o momento. Que é isso que é importante quando a gente está degustando vinho, é curtir o momento, né? Por isso que eu sempre digo que é importante a gente beber o vinho que a gente está sentindo prazer em beber, né? E então o evento ele vai funcionar da seguinte forma, né? É uma palestra leve, interativa, para que as pessoas consigam aprender, né? E ao mesmo tempo não ser cansativa, as pessoas conseguirem aproveitar, né? E se divertir. E vai ser essa palestra seguida de uma degustação de vinho às cegas, né? E por que a degustação de vinhos às cegas? A degustação de vinhos às cegas vai acontecer justamente para as pessoas se despirem de qualquer preconceito em relação ao vinho, né? Quando a gente olha uma garrafa e diz assim, esse vinho eu gosto, né? Tu já vai degustar o vinho com uma predisposição. A mesma coisa, tu diz, mas eu bebi um vinho dessa vinícola que eu não gostei, né? Já fica com o pé atrás. Já fica com o pé atrás. Então, você vai degustar o vinho sem saber que vinho está bebendo, né? Então, aproveitando todas as nuances que o vinho pode trazer, né? E ao final, claro, eu vou mostrar para todo mundo, depois que você já tirou suas conclusões sobre o vinho, você vai saber que vinho você degustou, né? E assim, a degustação será toda guiada, né? Orientada por mim, tanto na questão visual, olfativa e gustativa, para a gente realmente aprender um pouquinho de como a gente faz uma degustação, né? Como a gente degusta, que é diferente de beber. Degustar nada mais é do que beber prestando atenção na bebida, né? Então, é isso que a gente vai fazer, né? No início, as pessoas vão ser recebidas com um cálice de espumante e um breve coquetel, né? Aí segue-se a palestra e após a palestra também será servido uma salada e um prato quente em sistema de finger food, assim, para ninguém ficar no seco, né? Mas na realidade, assim, o astro da noite é o vinho. É a gente se divertir degustando vinho, né? Aproveitando um pouquinho mais do que essa bebida tem para nos oferecer. E os rótulos, eles serão de que país, de que região? Isso é segredo, não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler. Como a degustação é às cegas, não quero dar dica nenhuma, né? Eu fiz alguns contatos, então, na realidade, é um evento que não é patrocinado. Mas vai surpreender. Vai surpreender. Eu acho que a gente sempre, numa degustação às cegas, a gente sempre se surpreende. Porque, às vezes, a gente gosta de um vinho e não necessariamente é um vinho caro, né? Que a gente achava caro quando enxergou na prateleira para comprar. E a gente gostou muito daquele vinho. Às vezes um vinho que a gente não olhava na prateleira e dizia, não, este vinho não, e aquele vinho que eu mais gostei numa degustação, né? Então, os rótulos é segredo, né? Estão sendo escolhidos, assim, com todo cuidado, né? Para a gente poder ter perfis de vinhos diferentes e que vocês realmente aproveitem todos os momentos desse evento. E os ingressos estão sendo já comercializados através das suas redes sociais, também no Clube do Comércio? Como é que está acontecendo essa venda? Na realidade, os ingressos sim estão sendo comercializados através do nosso perfil no Instagram, né? O perfil Tempero Entre Vinhos, né? Pode mandar um direct por ali, né? E a gente faz a reserva, ou também pelo WhatsApp, né? Eu tenho o WhatsApp que eu recebo as reservas, que é o 99954
1001, né? Das duas formas você pode fazer a reserva. Então, nós temos 2 parceiros grandes nesse evento, que é contar com a parceria do Clube do Comércio, né? Que está nos disponibilizando o ambiente lá e toda a estrutura, é um parceiro fantástico, e também a parceria da Mundo Wine, presentes personalizados, que sempre está presente nesses momentos de vinho, né? E você vai conseguir lá reservar lá, principalmente lá pelo nosso perfil no Instagram, né? Então, quem não conhece o perfil, inclusive, é uma oportunidade para conhecer o nosso perfil no Instagram, Tempero Entre Vinhos. Verdade, é um excelente perfil, inclusive, para quem quer fazer um roteiro de viagem, né? Porque vocês fornecem várias dicas de lugares que vocês estão, de lugares que vocês já foram, para que a gente também já tenha essa informação a mais para quando decidir montar um roteiro. Por exemplo, acompanhei a viagem de vocês pela Itália. Fantástica, mostrando peculiaridades de cada região visitada. Foi programada essa viagem? Foi tudo pensado nos mínimos detalhes ou lá surgiram oportunidades que não estavam no roteiro? Sim, foi tudo muito bem pensado. Sabe que, falando um pouquinho até do perfil, eu há muito tempo tinha vontade, assim, porque eu gosto de buscar conhecimento, mas eu adoro compartilhar o conhecimento. Então, às vezes, eu cuido até numa roda de amigos para não me tornar chato, né? Porque começa a me perguntar e eu falo. Começa a me estimular e eu começo a falar um monte sobre esse mundo dos vinhos. Então, eu resolvi que eu gostaria de compartilhar isso, né? Um pouco sobre esse mundo dos vinhos. E aí, conversando com a Rejane, que é minha esposa, que abraçou essa ideia, né? De a gente falar sobre vinhos e harmonizações. Sim. Porque, como eu disse, meu hobby principal é o vinho, e um dos hobbies dela é a gastronomia, né? Então a gente conseguiu unir essas duas coisas que conversam tão bem. E agregado a isso veio a questão das viagens. Porque as viagens que a gente faz, normalmente a gente inclui, desde que a gente viaja, a gente inclui o vinho no roteiro, por a gente apreciar vinho e sempre querendo apreciar um pouquinho mais, né, sobre vinhos. Então, sim, e as viagens são bem organizadas para a gente aproveitar ao máximo. A Rejane, outro dos hobbies dela, né, é organizar viagens, ela adora. Então, ela estuda muito, né, e é organizado nos mínimos detalhes. A gente já sai de Erechim, seja para onde a gente for, já sabendo o que a gente vai fazer, programadinho, o que temos para a gente ver, o que temos para a gente conhecer, né? Procurando explorar bons restaurantes, boas vinícolas, né? Conhecer os principais pontos turísticos daqueles locais, aproveitar ao máximo a viagem, né? Quando a gente sai de viagem, a gente normalmente sai no primeiro minuto de férias e retorna no último, no apagar das luzes, né? Então, realmente é para aproveitar ao máximo, assim, cada momento dessas viagens maravilhosas que a gente tem feito. Quem nos acompanha ali pelo perfil, né, que agora o perfil está fazendo uns 2 anos, então a gente temos nos destaques dos nossos stories ali, tem todas as viagens que a gente fez desde que a gente começou a publicar, né? Inclusive tem algumas postagens já mais antigas de viagens anteriores que a gente fez, né? Foram lá as postagens desse nosso caminho, né, no mundo dos vinhos, no mundo inteiro. Pois é, outra dúvida que as pessoas têm é na hora de armazenar esse vinho que vem de viagens, que vem dos supermercados, enfim, comprados para ocasiões especiais. Como é que a gente guarda o vinho em casa? Na geladeira, numa prateleira? Aonde é que é? O que o vinho gosta de ficar repousando? Excelente pergunta, né? O pessoal me pergunta muito isso a respeito do armazenamento do vinho. Bom, o vinho, ele precisa... O que ele não pode ter, na realidade, é oscilação da temperatura, né? Então, ele tem que ter uma temperatura mais ou menos constante quando ele está guardado, né? Porque essa oscilação muito grande de temperatura vai fazer com que se alterem os aromas e os sabores dos vinhos, o que a gente não quer, né? A gente quer, quando abre uma garrafa, aproveitar tudo que ela tem a nos oferecer, né? Então, o vinho precisa ser armazenado no local escuro, né? Porque a luz também atrapalha, né? E a temperatura, vou te dizer assim, se ela estiver em 14, 15, 16 graus, é o ideal. Se ela estiver um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, vai influir? Não vai influir muito, né? Ainda mais se tu não for armazenar o vinho por muito tempo, né? Mas o que não pode ter é oscilação muito grande de temperatura, né?
Às vezes, aquela coisa que fica muito frio e, de repente, muito quente, né? O vinho, ele começa a ficar muito quente, ele começa, vai passar de uns 26 graus, por exemplo, o vinho, ele vai começar a cozinhar dentro da garrafa, né? Então, a gente vai perder o vinho, né? Então, isso a gente não quer. Então, a gente tem que manter ele, acima de tudo, numa temperatura constante, livre da luz, né? Porque a luz altera, inclusive, a maioria dos vinhos, a garrafa é escura, justamente para preservar o líquido da luz, né? E também que não tenha vibrações, que não tenha odores, né? Guardar o vinho na área de serviços, perto dos produtos de limpeza, não, por favor. Ninguém precisa ter uma adega específica, mas em algum lugar da casa que não tenha incidência do sol, que a temperatura se mantenha mais ou menos constante e livre de odores e da luz. E na hora de servir esse vinho, quais as dicas para a gente servir com um pouquinho de elegância na mesa? Pois é, até essa questão do vinho, assim, o vinho, ele tem diversas dicas para te degustar, aproveitar ele melhor, né? Uma das dicas é realmente também a questão da temperatura, a temperatura de serviço, né, que a gente chama. Por que isto influi, né? Na realidade, a temperatura de serviço vai fazer, conforme o tipo de vinho, a temperatura que deve ser servido. Você já viu falar com certeza alguém dizer, não, vinho tem que ser bebido a temperatura ambiente. É uma guerra isso com o garçom. Isso é verdade. Isso é um erro, né, da gente dizer isso. Porque que ambiente que a gente está falando, né? O ambiente do deserto do Saara, o ambiente do Polo Norte, né? Então eu vou abrir o mesmo vinho aqui e lá, né? Não dá. Então, cada estilo de vinho, ele precisa ser bebido a uma determinada temperatura, uma faixa média de temperatura, né? Os espumantes vão ser bebidos mais frios, depois os vinhos brancos, né? Os rosés e os tintos, né? Com uma temperatura mais elevada. E isso vai fazer com que a gente aproveite muito mais os aromas e sabores que a bebida, né? Sim, não, mas eu gosto de beber o vinho tinto, bem gelado. Bom, se você é assim que você gosta, seja feliz, deguste o vinho assim, né? Mas você vai estar perdendo assim muito do que o vinho tem para te oferecer, né? Um vinho tinto, por exemplo, muito gelado, ele vai te trazer muito amargor, ele vai realçar muitos taninos, a acidez, né? A mesma coisa que um espumante, por exemplo, muito gelado, né? Trincando de gelado, né? Então, esse espumante trincando de gelado, ele vai primeiro te congelar as papilas gustativas. Então, tu vai sentir muito menos o sabor da bebida, né? Então, a bebida vai ficar prejudicada. E também tu não vai sentir o perlágio, por exemplo, do espumante. Porque um espumante é lindo de ver aquelas borbulhas, né? Que é o perlágio. Aquilo ali tu já bebe com os olhos, né? Antes de começar, já com a questão visual, já é muito legal. Então, tu vai perder muito dessa perlágio com um espumante muito gelado, né? Então, isso tudo a gente tem que cuidar. Então, são assim, pequenos detalhes que realmente fazem a diferença na hora da gente degustar. E não é complicado, né? Isso tem muitos vinhos, tem muitos livros que tu vai achar hoje sobre vinhos simples, tu vai achar muita informação na internet, né? Tu vai conversar com um sommelier, quiserem dicas, nos perguntem lá no Tempero Entre Vinhos, vai ser uma satisfação, né, ajudar vocês dando dicas sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Uma outra questão que as pessoas, ainda existem alguns questionamentos, a forma de você servir o espumante, a taça deitada, a taça de pé, como é que funciona essa questão? A questão do serviço do vinho, né, é uma questão muito importante, assim, porque quem conhece um pouquinho mais, e às vezes chega num restaurante e o vinho é servido da forma que não está correta, a pessoa já fica assim, né? Porque quando a gente sai para jantar fora, para beber um vinho fora, na realidade a gente não está saindo simplesmente para beber ou para comer, a gente está saindo buscando uma experiência. Né? Então tu quer ter uma experiência, né? E a gente vê que às vezes quem conhece um pouquinho mais vê aquela garrafa que não foi aberta corretamente, né? Que vem servido de forma inadequada. Então, no serviço do vinho, eles têm o serviço bem formal, né? E tem mais um serviço mais informal do vinho. Então, claro que em grandes restaurantes, de luxo, o serviço formal todo vai ser observado, com toda a finesse, né, que um sommelier tem na hora do serviço do vinho, né? E em restaurantes que não sejam, assim, restaurante de luxo, a gente também vai ter o serviço do vinho, claro, não de uma forma tão formal, né? Normalmente quem indica como é que o vinho vai ser servido é o dono do restaurante, né? Mas
assim o vinho, mas devem ser observadas algumas questões porque o vinho para que realmente não fique deselegante, né? O espumante pode ser servido, né, com a taça fora da mesa, levemente inclinada, né, devagarinho, ou pode ser servido na mesa também, né, de forma adequada, mas sem que, de preferência, que não fique pingando bebida, né, que quem está servindo esteja ali com uma toalhinha, né, de serviço, né, um paninho de serviço para evitar qualquer contratempo, pingar nas pessoas, né. Então tem muitas dicas, inclusive um dos papéis do sommelier é esse, é falar e ensinar sobre o serviço do vinho, né? E a gente está aí à disposição para ensinar também quem trabalha com vinho, né? Para servir de uma forma mais adequada, né? Não precisa ser uma forma assim, digamos assim, muito pomposa, mas mínimos detalhes que fazem a noite de quem está aproveitando a bebida ser mais agradável. Com certeza. Essa mudança toda climática que a gente vem vivenciando nos últimos dias, o que esperar do vinho das próximas safras? Sabe que isso é uma questão que se discute bastante, até essa questão das alterações climáticas, né? Nesse meu curso de sommelier, os professores, que são todos sommeliers renomados, né? Eu fiz o curso pela ABS do Rio Grande do Sul, e eles têm essa preocupação, existe a preocupação no mundo inteiro a respeito das alterações climáticas, do aquecimento global, né? O quanto que isso influi, né, na qualidade das uvas. Influi porque o sol é bom para a uva, né? Faz parte do processo de desenvolvimento da videira, do ciclo da videira, mas também ela precisa do frio, né? Então, algumas regiões do mundo têm esquentado muito, assim, né? Ali no sul da Itália, por exemplo, é uma região muito quente, né? E tem uma preocupação muito grande de como é que vão ser a produção de vinhos naquela região daqui a alguns anos, em virtude do aquecimento que tem se notado, assim, né? Então, que altera desde do ciclo da videira, né? E vai influir, claro, no produto, na uva, né? Que o vinho é feito de uva e a gente precisa de uma uva de boa qualidade para fazer o vinho, né? A gente sempre diz que os enólogos falam muito isso, que a gente consegue fazer um vinho bom de uva boa, né? Agora não consegue fazer um vinho bom da uva ruim. Se é uma uva que não amadureceu direito ou que passou do ponto, né, o vinho não vai ter a mesma qualidade. Então isso é uma preocupação e que só o tempo irá dizer o que realmente vai acontecer. Bom, todos esses questionamentos que eu acabei te fazendo, as pessoas também, da forma delas, poderão te fazer na noite do jantar harmonizado. Sim, com certeza, com certeza. Então, como eu disse, vai ter uma palestra, né? Na realidade, não é um jantar harmonizado, degustação guiada, e depois a gente vai ter algumas comidinhas ali. No final do evento, quando as pessoas estiverem ali degustando, né, o vinho e comendo uma saladinha, um prato quente, elas vão poder estar fazendo perguntas, né? Vão poder fazer perguntas que quiserem sobre o mundo dos vinhos, que a gente está ali disponível para responder. Tanto ali, como eu falei, ou às vezes esqueceu alguma coisa, né? Pode me mandar um WhatsApp, pode entrar lá no Tempero Entre Vinhos e mandar uma pergunta, né? É uma satisfação para a gente quando a gente vê as pessoas realmente interessadas nesse mundo, né? Em aprender um pouquinho mais. E aí que surgiu a ideia de fazer o evento, né? Para tentar mostrar para as pessoas um pouquinho mais de vinho, mas sempre de uma forma leve, descontraída, né? Porque a intenção não é dar aula, né? Não é isso. É trocar conhecimento. Trocar né? conhecimento. Verdade. E as pessoas realmente consigam curtir o momento. E acho que quando o momento a gente curte, a gente consegue absorver muito mais daquilo que está sendo apresentado. Verdade. E o vinho, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais coisas ainda você tem que aprender, né? Graças a Deus, ninguém sabe tudo ainda sobre esse mundo tão fantástico. Isso, de fato. É um mundo muito vasto, né? É um mundo muito plural, né? É muita uva, é muito vinho diferente, né? Às vezes alguém me pergunta assim, bebi tal vinho, o que tu acha desse vinho? Esse eu ainda não provei. Não provou? Digo, não, mas nós não temos como conhecer todos os vinhos que existem. Isso eu posso ter 10 vidas, eu não vou conhecer todos os vinhos que existem e o que ainda estão produzindo, né? Então, que essa diversidade só aumenta. Surgem novas regiões produtoras de vinhos, surgem vinhos dos mais variados estilos. Então, de fato, é um mundo muito plural. E aproveitando essa tua pergunta, eu até te pergunto, hoje os vinhos são produzidos em grande escala, porém ainda existem aquelas propriedades que fazem o seu próprio vinho.
Já experimentou esses dois universos? O que tu tem a dizer sobre isso? Sim, são duas nuances bem diferentes, né? Eu digo que do vinho, que tem aquelas grandes vinícolas e tem as pequenas vinícolas boutiques, né? Que fazem um vinho numa escala bem menor, né? E cada um tem suas características, né? E realmente muda muito. Normalmente quem produz um vinho numa escala menor, né? Ele tem, não vou dizer que seja um cuidado maior, não é isso, que todo produtor tem o cuidado na hora de fazer o vinho, porque quer colocar no mercado um produto de qualidade, né? Mas às vezes tem uns objetivos diferentes, né? Às vezes, mesmo numa grande vinícola, tem aquele vinho que ele é produzido e logo já está no mercado, né? Às vezes, no ano de 2023, você está bebendo vinho da safra 2023, né? Alguns vinhos brancos, por exemplo. Mas às vezes você recebe, em 2023, uma vinícola põe no mercado um vinho safra 2018, 2019, né? Porque a proposta da produção era diferente. Era que aquele vinho passasse mais tempo nas barricas de carvalho, depois tivesse uma evolução dentro da garrafa, que o vinho muda, né? O vinho é uma bebida que vai alterando com o tempo, né? Então, as propostas são diferentes. Então, por isso que às vezes uma mesma vinícola vai ter servido um vinho de uma mesma uva, né? Vou experimentar o Merlot. E ele tem 2 ou 3 tipos de Merlot. Um Merlot bem jovem, um Merlot mais evoluído, né? E um Merlot que ficou mais tempo ainda em evolução, né? Para ser colocado no mercado. E quando chegar no mercado, vai ter um perfil totalmente diferente do que aquele Merlot jovem, né? Então, sim, isso é interessantíssimo. E essas vinícolas pequenas, assim, tivemos já experiências fantásticas nessas vinícolas, né? Porque, de fato, eles têm, às vezes, com uma produção bem menor, conseguem se concentrar, e que não é, às vezes, não é a intenção, não é tanto a intenção de colocar tanto vinho no comércio, né? Então, conseguem concentrar a atenção para aquele vinho que está produzindo e tu ter uma bebida de uma excelente qualidade. Eldo, obrigada por estar aqui falando algumas informações referente ao vinho e sobre o evento que a gente vai, inclusive, falar daqui uns dias nas redes sociais também. Obrigada por todo esse conhecimento passado de uma forma tão simples e natural. Espero que tu continue fazendo esse trabalho tão bonito de levar informação, de trocar informação com as pessoas e esse aprendizado aí que nunca tem fim, tanto para você como para quem te procura para alguma dica. Muito obrigada. Isso aí. Agradeço muito o convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre esse maravilhoso mundo do vinho, e vamos falar muito mais no evento no dia 22, né? Então, venha para esse evento, convide seus amigos, né? Nos acompanhe lá pelo Tempero Entre Vinhos, que você vai ver que a gente tem muito para te oferecer, para você aprender de uma forma leve, descontraída e curtindo essa bebida que é fantástica e tem muito a nos oferecer.